É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal 4x4, já deixando todos os créditos ao canal do 4x4 na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Na abertura da sessão do Supremo na quarta-feira, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a conduta de Alexandre de Moraes e classificou as reportagens da Folha como tempestade fictícia. Na vida, às vezes, existem tempestades reais. E às vezes existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve fishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas. O decano da Suprema Corte, Gilmar Mendes, chamou as críticas ao ministro Moraes de infundadas. Não é de hoje que o ministro Alexandre tem sido vítima, tem sido alvo de críticas infundadas acerca da condução das investigações sob sua responsabilidade. Todos sabemos que a censura que tem sido dirigida ao ministro Alexandre, na sua grande maioria, parte de setores que buscam enfraquecer a atuação do judiciário e, em última análise, fragilizar o próprio Estado democrático de direito, como Vossa Excelência acaba de bem demonstrar. A condução das investigações por parte do eminente ministro tem sido pautada pela legalidade, pelo respeito aos direitos e garantias individuais e pelo compromisso inegociável com a verdade. O ministro Alexandre de Moraes também se manifestou publicamente sobre o assunto. Ele afirmou que todos os procedimentos a que as mensagens fazem referência foram realizados no âmbito de investigações já existentes. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Em sessão do TSE, a atual presidente da Corte Eleitoral, Carmen Lúcia, também defendeu a atuação fora da lei do Alexandre de Moraes. A propósito de notícias que têm sido veiculadas a respeito do ex-presidente desta casa, ministro Alexandre de Moraes, um grande ex-presidente que cumpriu um enorme papel, como é de conhecimento geral do país, nas eleições de 2022, e apenas fazer algumas observações. Em primeiro lugar, notícias que têm sido veiculadas sobre a acumulação de cargos de ministros do Supremo Tribunal Federal e de ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrar a todos que esta é uma escolha constitucional que o Constituinte vem fazendo desde a década de 30 do século passado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, como os ministros do Superior Tribunal de Justiça, compõem esta casa, honram a história desta casa por determinação constitucional.
E o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, também defendeu Alexandre de Moraes. Ele disse que os processos foram conduzidos com retidão. Não temos o Gonet? Não precisa, deixa para lá, Franco. Se deu problema, não tem problema. Ô, Ana, a questão então é essa, né? Ninguém solta a mão de ninguém, mas será que não está próximo o momento em que vão finalmente abandonar o Alexandre de Moraes, mesmo que a gente veja esse corporativismo aí tão forte entre os ministros do Supremo? Então, Lacombe, eu vou voltar como um disco arranhado na história do Senado, porque ninguém solta a mão de ninguém, porque o Senado não mostrou a coragem necessária como casa revisora da nossa República para, de alguma forma, conter esse tipo de abuso de autoridade. Enquanto os nossos senadores continuarem com essa corda no pescoço, com o foro por prerrogativa de função, com a ameaça de que a ameaça que sempre vem do Supremo, principalmente por parte de ministros como Barroso, Alexandre de Moraes, de abrir investigações e inquéritos de ofício, porque já vimos e agora temos ainda mais certeza das nossas suspeitas com todas essas mensagens publicadas pelo Glenn Greenwald, que o Moraes é a vítima, é o investigador, é o juiz, é o acusador, é o promotor, é tudo. É tudo. Ele só não é a Constituição como a nossa Constituição rege, mas ele é a Constituição dele. Então, Lacombe, é um absurdo uma casa tão importante, um tribunal tão importante como o Supremo Tribunal Federal, uma corte constitucional que deveria ser constitucional, como é aqui nos Estados Unidos, e eles citam tanto, né, SCOTUS, a Suprema Corte Americana. É um absurdo essa composição que nós temos hoje não respeitar a casa, essa instituição tão importante. E você vê nos discursos aí, né, todo chamuscados, né, de palavras constitucional para cá, constitucional para lá, e aí o Barroso adora essas expressões, os ataques à democracia, o discurso de ódio. Rosa Weber, agora aposentada, né, do Supremo Tribunal Federal, já chamou o 8 de janeiro como o dia da infâmia e comparou a Pearl Harbor, que foi quando os japoneses atacaram a base americana no Havaí. Então, não adianta eles tentarem colocar esse ar de intelectualidade e falsa proteção à Constituição, porque o brasileiro já sabe há muito tempo o que está acontecendo. O mesmo Barroso que fala de ataques à democracia, né, ali tomando um cafezinho, a cena para mim é tão desconectada da realidade até da importante instituição Supremo Tribunal Federal, o ar de falar discurso de ódio, quando o mesmo ministro subiu num palanque político e disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso por si já deveria ser uma matéria para ser analisada no Senado, se esse ministro deveria sofrer um pedido de impeachment. Com o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, isso sequer foi abordado, isso foi enterrado. Um ministro de uma Suprema Corte dizer: derrotamos o bolsonarismo. Eu repito, eles falam tanto da Suprema Corte Americana. Imaginem um ministro, um justice, que aqui eles são juízes, dizendo: derrotamos o trumpismo. Não existe isso. O ministro Gilmar Mendes, já que mostramos aí, nós vivemos uma esquizofrenia geral no Supremo, porque o mesmo ministro disse que as prisões preventivas da Lava Jato, as prisões eternas, as preventivas eternas, que aquilo era uma tortura. E nós acabamos de ver Felipe Martins preso 6 meses, ele que provou a sua inocência, que foi absolutamente
contra a nossa Constituição, porque o ônus é de quem acusa, ele não, ele provou a sua inocência mais de 1, 2, 3, 4 vezes, mesmo assim ele continuou preso por um capricho narcisista do ministro Alexandre de Moraes, e agora o ministro Gilmar Mendes esqueceu da fala dele sobre prisão preventiva. E nossa ministra Cala a Boca já morreu, né? A ministra Carmen Lúcia, que disse isso também será uma marca indelével nas páginas políticas, ativistas e jurídicas do nosso país, quando disse que em 2022 que aquilo que o TSE estava fazendo parecia censura, que ela estava preocupada com a censura, mas até segunda-feira eu acho que vale. E essa segunda-feira nunca chega. Eu queria só aproveitar os nossos convidados Lacombe jogar uma pergunta, pode ser para o doutor Emerson ou o doutor André Marcília. O que diz a nossa lei em relação à prisão preventiva? Quanto tempo que ela é aceita? Depois ele tem que ser solto? Vamos de Grigoletti, depois o Marcília. Ana, pelo 312... Uma notícia. STF, PGR, PT e governo Lula se unem em apoio a Moraes após revelação de mensagens. Uma coisa que não é novidade, né, pessoal? A aproximação ocorre em meio a uma série de pressões feitas por alas da oposição no Congresso Nacional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e integrantes do Senado do governo Lula e do PT manifestaram apoio ao ministro Alexandre de Moraes após as publicações de uma reportagem pela Folha de São Paulo. A reportagem revelou que o gabinete de Moraes teria utilizado mensagens não oficiais para ordenar à Justiça Eleitoral a produção de relatórios que embasaram decisões do ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news em tramitação no STF. Entre os que saíram em defesa de Moraes estão o presidente do STF, Barroso, o ministro Gilmar Mendes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o vice-presidente Geraldo Alckmin e a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann. As manifestações de apoio ocorreram enquanto parlamentares da oposição ao governo Lula anunciaram um novo pedido de impeachment contra Moraes, motivados pelas revelações da Folha. Os diálogos revelados pela Folha indicam que o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, presidido à época por Moraes, teria sido utilizado como um braço investigativo de seu gabinete no Supremo. As mensagens mostram um fluxo fora do rito envolvendo o TSE e o STF, com o órgão de combate à desinformação do TSE sendo usado para investigar e fornecer subsídios para o inquérito em curso no STF relacionados ou não à eleição de 2022. As mensagens também revelam que, em alguns casos, Moraes expressou frustrações com a demora do cumprimento de suas ordens, o que gerou tensão entre seus assessores. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!